Muito boa tarde, estamos no ar novamente com o Reinaldo Azevedo aqui no canal do Metrópolis no YouTube, sempre te trazendo as análises políticas que você precisa ter para saber de fato o que fazer nesse país, que não é fácil de entender, viu? Mas tem gente que entende, Reinaldo Azevedo. E claro, se inscreve no canal, que aí você recebe também outras editorias, outras matérias, outros vídeos produzidos pela nossa equipe aqui no Metrópolis. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Ontem a gente conversava a respeito de chapéus e falávamos, sobre essas questões que envolvem as proteções que eles podem causar, mas também falamos de simbolismos de chapéus. Então, para começar o programa hoje, vou botar um chapéu aqui rapidinho, coisa rápida, não vai demorar muito não, tá? Só para poder lhe desejar um feliz aniversário, já que hoje é dia 19 de agosto. Então tá aqui meu chapéuzinho de festa para lhe desejar um feliz aniversário e dizer que é um presente para mim conversar todo dia com você aqui nesse programa. Mas vou tirar o chapéu porque, de fato, não combina muito com o nosso assunto, não. É só para fazer cena mesmo. Obrigado, querido. Obrigado. Pois é, hoje é dia do meu aniversário, fazendo 65 anos. Presente para mim também essa nossa convivência diária aqui, ainda que à distância, sempre muito agradável, muito amigável, inteligente. Você sabe que a gente começou a fazer o programa ali, vamos começar com o Rafael e tal, e logo no segundo dia eu falei, mas escuta, mas não pode ser o Rafael só se ele não quiser, né? Aí falaram, não, ele disse que quer também. Eu falei, então pronto, então tá feito, um encontro feliz. E espero você aqui em São Paulo para a gente comemorar, né? Fico muito feliz. Enfim, tem a piada de sempre, né? A alternativa é sempre pior, mas eu não reclamo de envelhecer. Eu estou bem, estou tranquilo. Certamente já tive períodos mais aflitos, né? E hoje está tudo tranquilo. Estamos aqui ajudando a pensar o mundo, né? E aqueles... Quem gosta, ótimo. Quem não gosta também, aproveita alguma coisa. Na contestação também se aprende, né? Então, diz, não é isso, vai atrás, pesquisa, talvez chegue a outros lugares. É para isso, né? A minha presença aqui, em qualquer lugar, eu acho que é sinal de pluralidade também, né? E que outros digam outras coisas e a vida segue assim que é bom. Né? Eu tenho medo do discurso único, aí sim, né? Se tem algo que eu tenho visto cada vez que eu fico mais velho é de que, de fato, envelhecer é um privilégio, principalmente quando a gente envelhece ficando mais inteligente, porque, infelizmente, nem sempre é assim que funciona. Ô, Reinaldo, não sei então se acontece, você sabe que o Alceu Moroso Lima, Tristão de Ataíde, que era o pseudônimo, ele teve uma juventude ligada a movimentos conservadores, inclusive conservadores católicos e tal, e o Alceu dizia que ele se orgulhava em troca de cartas com uma filha, freira, né, que era reclusa. Ele dizia que tinha muito orgulho de, com o passar do tempo, se tornar mais tolerante, né? E eu acho que eu busco esse caminho também, né? Passado o tempo, me tornar mais tolerante, né? Menos ranzinza. Eu acho que eu fui muito mais ranzinza na juventude do que eu sou hoje, né? E eu gosto de não ser ranzinza, mas também gosto de deixar claro que há limites nas escolhas e que há determinadas escolhas que precisam ser combatidas com muita energia, especialmente aquelas que agridem fundamentos da civilização, que eu considero inegociáveis. Outros, certamente, considerarão que negociáveis são valores distintos. Mas estamos aí para o confronto de ideias. É isso. É isso aí. Então, bora começar o programa, esse programa do dia 19 de agosto de 2026, porque a empresária Roberta Luxinger, a amiga do Lulinha, ela enviou a Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é conhecido como Marcola e é chefe de gabinete de Lula, a minuta de um contrato para a venda de medicamentos à base de canabidiol com dispensa de licitação ao Ministério da Saúde. O Marcola confirmou ter recebido um modelo de contrato, mas destacou que não passou o documento adiante para ninguém do governo. E, de fato, a iniciativa dos empresários do Ministério da Saúde não avançou.
Roberto e o Lulinha são alvos de apurações da PF. Ela é investigada pelo vínculo com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como o careca do INSS. E as apurações, elas miram a relação dela com o Lulinha, além de reuniões que envolveram também o Marcola e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberg Barbosa, que é conhecido como Berg. Ela chegou a ser recebida no Ministério da Saúde e, segundo a Folha de São Paulo, o Swedenberg tem dito que uma das suas funções era receber pessoas e dar encaminhamento a demandas para análise técnica e posterior decisão. Ele também garantiu que não houve andamento à proposta apresentada pela Roberta. Muito bem. Vamos lá. Né? Sabendo que há advogados assistindo, juízes assistindo, juristas assistindo, graças a Deus. Né? Por enquanto, você poderia perguntar qual é o crime aí. Se o Ministério Público fosse oferecer uma denúncia, qual seria o tipo penal? Tráfico de influência. Mas o tráfico de influência tem de ter o tráfico, né? Tem de ter a troca. Houve a troca? Aconteceu? Né? Ela mandou esse troço para o Marcola e ele passou adiante, né? Ou então o outro, o Swedenberg, houve efetivamente alguma forma de negociação que ele recebeu um dinheiro dela, que ele disse ser empréstimo, recebeu. De novo, isso não é tipo penal. Assim como não é tipo penal financiar filme. Agora eu estou falando do Dark Horse. Ou receber financiamento para filme. Isso envolveu alguma forma de dinheiro público, né? Causou alguma forma de prejuízo? Vamos ver. A corrupção passiva ou corrupção ativa, a expectativa de recebimento de benefício já constitui crime. Havendo ato de ofício, isso é o que está no Código Penal, havendo ato de ofício, você tem uma majoração da pena. Mas havia isso, efetivamente? Note que, por enquanto, não se tem nada a não ser vazamento. Não estou minimizando, não. Investigue-se. Eu só quero deixar isso claro aqui, né? Porque no futuro, né, quando os escafandristas, como na música do Chico Buarque, numa das mais belas, né, embora seja de amor, né, quando os escafandristas no futuro forem mergulhar, né, no caso lá dele, nas águas do rio e encontrarem vestígios de antigas civilizações, né, então no futuro, quando se vê o que acontecer com a Roberto, o que vai acontecer com Lulinha de efetivo, o que vai virar denúncia, né, o que vai virar ação penal, que fique claro que até agora não tem. Até agora não tem. O que tem é vazamento. E, obviamente, um vazamento industriado. De novo, todas as vezes que eu tratar disso, eu estou excluindo a imprensa profissional, para que não comece com a história, o Reinaldo não quer que a imprensa publique. Se vazou, publica. Quando um vazamento é publicado, nós temos duas informações importantes. Primeiro, sim, o conteúdo do vazamento está lá, é preciso pensar. E segundo, a informação de que há gente vazando. E se o inquérito é sigiloso, o vazamento é ilegal. E se é ilegal, alguém vaza com algum propósito. Veja, a gente não pode se furtar, a lógica não falece. O fato de a gente ser jornalista não quer dizer que a gente tem de matar a lógica. Né? Então, tem esse vazamento. Há outro vazamento que nós vamos ver, que nós vamos tratar na sequência. E aí, então, a gente precisa continuar a pensar desdobramentos disso. Né? É preciso que a gente tenha claro o que está em curso. Né? De maneira geral, a imprensa não gosta de discutir vazamento, porque acha que vazamento faz parte da paisagem. Não faz.
Não faz. Né? Nenhuma dessas empresas de comunicação, empresas de qualquer natureza, ninguém gosta dessa história de vazamento. Quando eles são alvos, quando eles são vítimas. Mas aí se trata de relações privadas. Não interessa. Aqui também a gente tem uma questão importantíssima. Não se pode usar o Estado para selecionar alvos. Quem investiga esse troço são entes estatais que encarnam, vamos falar em linguagem técnica, senhores advogados, senhores juízes, senhores especialistas em direito. Eles encarnam a pretensão punitiva do Estado, certo? A Polícia Federal que investiga, o STF, no caso, por intermédio do ministro Mendonça, que é o relator, que é a Justiça que acompanha, é o Ministério Público que faz o controle externo do ente que investiga. Tudo isso constitui o aparato do Estado, né, da pretensão punitiva do Estado. E a pretensão punitiva do Estado se dá contra entes privados, ou indivíduos ou empresas, que têm de ter seus direitos assegurados, para que não sejam julgados antes do julgamento. Isso vale para qualquer um. Vão procurar se eu defendi ilegalidade no caso do bolsonarismo e de não sei o quê. Quando o Flávio pediu foro no Supremo na investigação que havia contra ele no Ministério Público Estadual do Rio por causa da rachadinha, pode procurar o que eu escrevi. Eu disse, ele tem foro. Segundo as regras do jogo, ele tem foro. Eu posso não gostar, mas tem. O que eu não gostei e apontei é o seguinte, ele disse que era contrário ao foro, e a primeira coisa que ele fez foi pedir foro. Né? Então, assim, há um vazamento industriado. Na boca da urna, faltando menos de 60 dias para as eleições, se abrem 3 inquéritos contra o Lulinha, porque o inquérito original não apresentou a prova necessária, o elemento necessário para oferecer a denúncia. Existe o elemento necessário para oferecer a denúncia contra o Lulinha no caso da roubalheira do INSS? Não. Abrem-se 3 outros inquéritos. E a partir daí começa o inquérito Peneira, né? Que eu até brinquei ontem, não é da coisa. Enfim. Como você pode notar, Rafael, eu fui um menino de sítio, né? Assim, os traços de rusticidade estão colocados e claros em mim. A gente pescava lambari na sanga, né? Como se diz no Rio Grande do Sul. Lambari com peneira, né? No Rio Grande do Sul, que estão nas origens do nosso prisco que trabalha aí, né? Aprendi ontem. Você bota a peneira lá e pega um monte de lambari e vaza a água. Virou um inquérito Peneira. O inquérito do Lulinha, inquérito Peneira. E tudo vai sendo vazado um pouco por dia, para que o noticiário jamais deixe de ser alimentado. Quer censurar? Não, publique-se tudo. Mas em nome, se o segredo de aborrecer dizer tudo, como dizia Voltaire, né? Então que a gente diga tudo. Existe um processo de vazamento que está em curso, que é organizado. E que, obviamente, busca, porque é da natureza do jogo, ter efeito eleitoral. Não é assim porque eu quero. É assim porque são os fatos. Podemos conviver com todas essas evidências, essas verdades? Acho que sim. O Reinaldo quer investigar. Pode investigar. Tem outro vazamento aí. Vamos lá. Um relatório elaborado no âmbito do inquérito que mira o Lulinha, a Polícia Federal afirma que a Roberta Luxinger demonstrava, nos diálogos que ela tinha, ter autorização para agir em nome do filho do presidente. Segundo o Estadão, em uma dessas conversas que ela teve com um interlocutor que participava da prospecção de negócios junto aí ao governo federal, a Roberta afirmou o seguinte: eles sabem o que eu sou o Fábio, referindo-se ao Lulinha.
Com base nessas informações, a PF apontou que ela agia em nome do filho do presidente. E o relatório da polícia diz o seguinte, segundo a reportagem: aparentemente, Roberta tinha autorização para agir em nome dele. O advogado Marco Aurélio Carvalho, ele é responsável pela defesa do Lulinha e afirmou o seguinte ao ser questionado sobre esse documento da PF. São ilações da Polícia Federal que não chegam a surpreender, porque setores da PF seguem agindo em uma caçada implacável com objetivos eleitorais. Se esses setores quiserem disputar as eleições, tem que se afastar da função que abraçaram e pedir exoneração. Nós vivemos em uma democracia e o voto vence. São ilações absolutamente irresponsáveis. É difícil que a gente afirmar qualquer coisa porque não temos o contexto, já que esses vazamentos são seletivos, criminosos e têm um objetivo indiscutivelmente eleitoral. A defesa da Roberta afirmou que a divulgação de informações não ajuda a investigação e acrescentou que o Ministério da Justiça deveria apurar esses supostos vazamentos. Veja só. Polícia Federal, policiais, quando estão juntando os dados, eles tendem a fazer isso mesmo. É por isso que tem que ter filtro. Né? É por isso que tem que ter filtro. E depois tem o filtro, tem o Ministério Público, tem o próprio relator. A única certeza que parece que o Marco Aurélio tem aí, que eu não tenho, a certeza de que tem objetivo eleitoral, eu também tenho. Mas isso não... Veja, isso não depende, não é uma questão de gosto. Né? Não é uma questão de gosto. É claro. Vamos lá. O Flávio tem sido bastante desastrado já na largada do lançamento da candidatura dele. Em que pese está bem nas pesquisas, está, mas a gente viu, não conseguiu fazer composição com o Centrão, fez um lançamento lá em Copacabana, né, que viveu seu dia de bruxinha do mar, né, que foi um micão, reuniu 1/3 das pessoas, um discurso... Ele não consegue... Eu já disse aqui, ele como um ator, né, ele é um ator que não consegue entrar completamente na personagem, sempre fica uma coisa meio manca ali, meio... né, Então, a campanha dele hoje, o grande coordenador da campanha do Flávio hoje não é o Rogério Marinho, é o vazador de inquéritos do Lulinha. O mesmo vazador de inquéritos que, no entanto, toma um cuidado com aquele do Dark Horse impressionante. É a PF? Não sei. É gente dentro da PF? É um bolsão dentro da PF? É um bolsão dentro da PF que protege o Flávio com o Dark Horse, que não vaza, e transforma o Lulinha em alvo? É na PF? Não sei se é na PF. E é o coordenador da campanha do Lulinha. Do Flávio. Né? Não, amanhã vaza mais coisa. E mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Né? Há uma curiosidade que o espectador pode acompanhar. Reparem que ninguém cita Código Penal. E, tendo enviado esse relatório, recebido esse relatório, isso incide no artigo o quê? Porque mesmo no caso do Marcola e do outro, tem o tráfico de influência, efetivamente? Né? Tem a história, Lulinha e a Roberta tinha uma mansão, né? Uma casa em Brasília, que era frequentada pelo Lulinha de vez em quando. Há na história uma empregada que processa a Roberta, porque a Roberta teria prometido uma casa para ela, depois não teria dado, não sei, uma história um pouco enrolada, mas também diz, não, ele frequentava, e parece que frequentava mesmo. Até aí, bem. Veja, é preciso que se tente chegar logo. Quando eu digo chegar logo, se a investigação tiver que demorar mais tempo, que demore o tempo que precisar. O problema é
essa coisa aos poucos, né? E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, criando a famosa narrativa, sem que se chegue direito sem que se saiba direito do que se trata, né? Pela lei de acesso à informação, Lulinha visitou 18 vezes o Palácio do Planalto. É uma informação relevante? É uma informação relevante. Né? Foi recebido por quem e tal, negociou o quê? Veja, é preciso que se defina. O ideal seria que, feita a investigação, se definisse, então, quais são os crimes de que é acusado, para que se procure formalizar, concluir inquérito, entregar para o Ministério Público, então, oferecer ou não oferecer denúncia. O problema é que isso está sendo regulado claramente por um tempo, que é o tempo eleitoral. Mas isso não precisa ser gênio da raça para perceber. Né? Então, que tenha coisa eleitoral, e tem. Isso é inegável. Né? A gente vai fazer de conta que não? Ah, Reinaldo está defendendo que então se pare a investigação porque tem eleição. Eu? Não, mas não mesmo. Até porque a investigação está sendo conduzida pela Polícia Federal. Essa Polícia Federal que está aí, quem ataca essa Polícia Federal que está aí são os bolsonaristas. Tal. Eu acho essa Polícia Federal bastante operosa. Quem andou criando dificuldades com essa Polícia Federal que está aí, com o comando da Polícia Federal, foi o ministro André Mendonça, ou não. Ele conhece uma outra Polícia Federal, porque ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro e estava subordinada a ele, pelo menos formalmente, administrativamente, uma outra Polícia Federal, que tinha passado por uma intervenção do Bolsonaro, pessoal, anunciada. Ele anunciou a intervenção no dia 22 de abril de 2020, demitiu o Sérgio Moro no dia 24, parêntese, isso em si nunca será um mal, fecha parênteses. O Mendonça assume no dia 29 de abril, e era outra Polícia Federal. Essa Polícia Federal que está aí é uma Polícia Federal autônoma, mesmo. Né? Agora, a autonomia, eu não sei, o Marco Aurélio sugere que seja da Polícia Federal, o advogado Lulinha. Eu não sei se é ali. Mas uma autonomia que, evidentemente, não pode se misturar com uma indústria de vazamentos. E eu acho curioso, porque aí também entra, então, a agenda de uma parte da imprensa. Tal. Eu acho curioso que se tenha dado curso à fantasia de que o André Rodrigues protegesse o Lulinha e se transformou o André Rodrigues num alvo, né? Porque estaria protegendo o Lulinha. Se proteger o Lulinha ou qualquer outro significa tentar impedir vazamentos ilegais, estaria cumprindo sua função. Mas também isso não existe, de proteção a ninguém. O que está claro é que você tem, no curso das coisas hoje, você tem a desproteção ao devido processo legal. Né? Que virou uma investigação de óbvio caráter eleitoral pelas suas consequências. Ou esse pingar de notícias um pouco por dia, oriundo de vazamentos ilegais, não tem um objetivo eleitoral. Isso não é questão de querer. Você pode ter sobre isso o ponto de vista que você quiser. Mas não é uma questão de querer. É uma questão de fato. Olha, Rafael, deixa eu dizer uma coisa. Eu tendo a ser, e não vejo muito outro modo, né? Eu tendo a ser um formalista, digamos assim, na questão do direito. Quais são as regras? Né? E naquilo em que a regra impede que se faça justiça, então que se opere a mudança da lei. Eu não vejo maneira melhor
de conduzir esse negócio, né? Se eu achasse de alguma maneira que vamos ignorar certas formalidades, porque pelo menos a gente faz justiça mesmo, porque talvez até moralmente, né, segundo a lógica do mal menor, assim, eu falei, tá, vai lá. Mas, meu querido, definitivamente isso que está em curso não ajuda ninguém. Não, isso caracteriza um processo de desinstitucionalização do devido processo legal, que começou lá atrás, que chegou ao seu auge com a Lava Jato. Agora, de maneira concentrada, eu comentei isso hoje de manhã, no rádio e na TV, de maneira concentrada assim, tão perto da boca da urna, acho que nem na Lava Jato se viu. Não se esconde que o objetivo é atingir a candidatura do Lula. Sem que se consiga fazer a conexão, sim, o Lulinha é filho do Lula, mas foi o governo, foi o Lula, houve isso. E não se vai chegar a essa resposta antes de outubro. A depender do que aconteça em outubro, né, as coisas talvez ganhem um outro ritmo. E será muito ruim, caso se chegue à conclusão de tudo, e falar, e agora nós não temos denúncia a oferecer, porque não conseguimos as provas. Mas tudo foi pingando, né, e criando uma realidade político-eleitoral.